A criação da ONU. História, contexto e impacto mundial. A Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, é hoje uma das instituições mais importantes e influentes do mundo, presente em quase todos os aspectos da vida internacional, desde questões de paz e segurança até desenvolvimento humano, saúde, meio ambiente e direitos humanos. A ONU se tornou um símbolo de cooperação global. No entanto, a sua criação não foi fruto do acaso. Ela nasceu em meio ao maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, vamos mergulhar na história da criação da ONU, entendendo o contexto que levou ao seu surgimento, quem foram os principais responsáveis por sua fundação, quais são seus objetivos, como se estruturou ao longo do tempo e de que forma essa organização transformou a dinâmica internacional nos últimos 80 anos. O contexto histórico, o mundo em guerra. Para entender a criação da ONU, é fundamental voltar à primeira metade do século XX, um período marcado por guerras devastadoras e grandes transformações políticas. Após a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, o mundo já havia tentado estabelecer uma instituição de cooperação internacional, a Liga das Nações. Criada em 1919 com o Tratado de Versalhes, a Liga tinha como objetivo evitar novos conflitos globais, resolver disputas entre países e promover a paz. No entanto, a Liga das Nações falhou em seu propósito. Vários fatores contribuíram para esse fracasso. A ausência dos Estados Unidos, que apesar de terem sido um dos principais articuladores da ideia, nunca aderiram formalmente. A falta de força militar e poder real de decisão. A incapacidade de impedir a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o militarismo no Japão. Essas fragilidades ficaram evidentes quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, mostrando que a Liga não tinha autoridade para frear agressões militares. A guerra, que durou até 1945, deixou um rastro de destruição sem precedentes. Dezenas de milhões de mortos, cidades inteiras arrasadas, genocídios, bombas atômicas e uma sensação de que a humanidade precisava urgentemente encontrar um novo caminho para evitar outro conflito global. O nascimento da ideia. Declaração das Nações Unidas. Durante a guerra, enquanto as batalhas ainda estavam em curso, os líderes das principais potências começaram a planejar um novo sistema de cooperação internacional. Em agosto de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, assinaram a Carta do Atlântico. Esse documento já trazia alguns princípios que inspirariam a criação da ONU, como o direito dos povos à autodeterminação, a necessidade de cooperação econômica e a busca por um sistema de segurança coletiva. Pouco tempo depois, em 1º de janeiro de 1942, representantes de 26 países aliados assinaram a Declaração das Nações Unidas, comprometendo-se a lutar juntos contra as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e a não firmar acordos de paz separados. Esse foi o primeiro uso oficial do termo Nações Unidas, cunhado pelo próprio Roosevelt. As conferências que moldaram a ONU. Ao longo da guerra, várias conferências diplomáticas foram realizadas para discutir como seria o mundo após a vitória contra o eixo. 3 encontros foram decisivos para a criação da ONU. Conferência de Moscou, 1943. Nela, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China declararam oficialmente a intenção de criar uma organização internacional para manter a paz. Conferência de Dumbarton Oaks, 1944, realizada em Washington. Foi onde se discutiu pela primeira vez a estrutura da futura organização. Surgiram ideias como a criação do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral e do Secretariado. Conferência de Yalta, 1945. Reunião entre Roosevelt, Churchill e Stalin, que definiu pontos cruciais como a inclusão da União Soviética e da China como membros permanentes do Conselho de Segurança, além da divisão de responsabilidades entre os países vencedores. A Conferência de São Francisco, o marco fundador.
O momento decisivo aconteceu em 25 de abril de 1945, quando representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, na Califórnia, para elaborar a Carta das Nações Unidas. Durante 2 meses de intensos debates, foram definidas as bases da organização. Os propósitos da ONU, como manter a paz e a segurança internacional, promover os direitos humanos, incentivar a cooperação econômica e social e defender o direito dos povos à autodeterminação. A estrutura institucional, dividida em 6 órgãos principais: 1. Assembleia Geral; 2. Conselho de Segurança; 3. Conselho Econômico e Social; 4. Conselho de Tutela; 5. Corte Internacional de Justiça; e 6. Um secretariado. Em 26 de junho de 1945, a Carta da ONU foi assinada pelos representantes dos países presentes. Em 24 de outubro de 1945, após a ratificação pelos principais países, incluindo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, a ONU nasceu oficialmente. Essa data é comemorada até hoje como o Dia das Nações Unidas. A estrutura da ONU. A ONU foi criada com uma estrutura robusta para garantir seu funcionamento. Assembleia Geral reúne todos os Estados-membros, cada um com um voto. É um espaço de debate e deliberação, mas suas resoluções não são obrigatórias. Conselho de Segurança, órgão mais poderoso, responsável por decisões sobre paz e segurança. Possui 15 membros, sendo 5 permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, com direito a veto. Secretariado, liderado pelo secretário-geral, é o braço administrativo da ONU. O primeiro foi Trygve Lie, da Noruega. Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, julga disputas entre estados e dá pareceres jurídicos. Conselho Econômico e Social, ECOSOC. Coordena atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, saúde, cultura e direitos humanos. Conselho de Tutela, criado para administrar territórios sob tutela internacional, perdeu relevância após a independência dessas regiões. O papel da ONU no pós-guerra. Nos primeiros anos, a ONU teve como principal missão evitar que uma nova guerra mundial acontecesse. No entanto, o mundo logo mergulhou na Guerra Fria, um período de rivalidade intensa entre Estados Unidos e União Soviética. A ONU, nesse contexto, se tornou palco de disputas ideológicas, mas também desempenhou papéis importantes. Mediação em conflitos regionais, como na Guerra da Coreia. Criação de missões de paz, enviando capacetes azuis para as zonas de conflito. Formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, que se tornou um marco na luta pela dignidade humana. Expansão e novos desafios. Ao longo das décadas, a ONU cresceu em número de membros, de 51 países em 1945 para 193 atualmente. Esse aumento refletiu o processo de descolonização na África e na Ásia, principalmente nos anos 1950 e 1940 e 60. Além da segurança, a ONU passou a lidar com outros temas cruciais. Saúde. Através da OMS, combateu epidemias e promoveu campanhas globais, como a erradicação da varíola. Educação e cultura. Com a Unesco, promoveu a preservação do patrimônio mundial e o acesso à educação. Ajuda humanitária. Por meio do Acnur, prestou assistência a refugiados de guerras e crises. Meio ambiente, com conferências como a de Estocolmo, 1972, e o Acordo de Paris, 2015. Críticas e controvérsias. Apesar de sua importância, a ONU também enfrenta críticas. Muitos acusam a organização de ser lenta, burocrática e de não conseguir impedir guerras ou genocídios. O poder de veto no Conselho de Segurança é um dos pontos mais polêmicos, pois permite que apenas 5 países decidam sobre assuntos cruciais, muitas vezes travando ações necessárias. Casos como o genocídio em Ruanda, 1994, a Guerra da Síria e a invasão do Iraque, 2003, mostraram os limites da ONU diante de interesses políticos das grandes potências. A ONU no século XXI.
Mesmo com suas falhas, a ONU continua sendo essencial para o sistema internacional. Nos últimos anos, tem desempenhado papéis fundamentais. Coordenação da ajuda humanitária em crises como a da Ucrânia e do Oriente Médio. Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que buscam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade até 2030. Atuação no combate às mudanças climáticas, pressionando por acordos globais. A criação da ONU foi uma resposta direta às tragédias do século XX. Nascida das cinzas da guerra, ela simboliza a esperança da humanidade em construir um mundo mais pacífico, justo e cooperativo. Embora enfrente limitações e desafios constantes, a ONU permanece como um fórum indispensável para o diálogo internacional, reunindo quase todas as nações em torno de objetivos comuns. Ao longo de quase 8 décadas, sua existência nos lembra de que a paz não é algo garantido, mas sim uma construção contínua, que exige diálogo, compromisso e solidariedade entre os povos. Gostou do vídeo? Então deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos!